Agora nós vamos falar de um assunto que interessa principalmente as pessoas que têm animais de estimação em casa e que hoje e amanhã o Conselho Regional de Medicina Veterinária vai estar realizando um seminário para discutir o tratamento da dor em cães e gatos. Para quem não cuida desses animais, o assunto pode até parecer estranho, mas o problema é comum e precisa de cuidados especializados, Louise. E para falar desse assunto, Mona Lisa, a gente traz aqui para o nosso estúdio um tema que está sendo seminário. Trouxemos os médicos veterinários, o doutor Carlos Carneiro, presidente do conselho, daqui do Amazonas Regional. É isso, correto? E o doutor Estélio Luna, ele que é professor da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Boa tarde, senhores. Sejam bem-vindos e obrigada pela participação aqui conosco. Boa tarde, é um prazer. Para a gente iniciar, então, nossa conversa, por que os senhores escolheram este tema para realizar um seminário aqui em Manaus? Esse tema, a dor em animais, por quê? Isso foi uma iniciativa da Comissão de Proteção Animal, Sanidade Animal do Conselho de Veterinária, Bem-Estar Animal, aliás. E é um tema bastante envolvente, é um tema de bastante interesse dos proprietários e principalmente dos veterinários que atuam em clínica veterinária. Então, nós tivemos a oportunidade de ter o contato com o doutor Estélio, fazer essa atualização de conhecimento e contactamos e com a boa vontade dele, trouxemos eles através do Conselho Federal e com o apoio do regional. Certo. Então, doutor Estélio, explica um pouquinho para a gente quais são as principais causas dessas dores em cães e gatos. Eu, particularmente, tenho um cãozinho em casa e eu sempre noto, às vezes, ele sente cólicas, gases, tudo isso eu vejo que ele acaba ficando quietinho, mostrando que realmente sente uma dor. O que causa todas essas dores nos cães e gatos? Basicamente, a dor ela é muito similar na espécie humana e nos animais. As causas são as mesmas. Tudo que dói no animal, na pessoa, dói no bicho. Mas as mais frequentes seriam cirurgias pós-operatório de cirurgia, que qualquer cirurgia simples, inclusive supostamente uma castração, já causa dor, uma cirurgia de fratura, por exemplo. Mas também os animais sofrem de dor crônica, porque os animais estão cada vez mais idosos, da mesma forma que o ser humano. Então, hoje em dia, nós temos muito casos de osteoartrite, por exemplo, que é a doença da pessoa mais idosa, e que isso acaba fazendo com que o animal sofra também. E o tratamento é muito parecido, só que mais específico existem produtos mais específicos para os animais. Agora, qual seria, então, como diagnosticar, na verdade, essas dores? Como entender esse animal? De repente, você tem um animalzinho, cuida muito bem, mas você não consegue entender o momento. Será que ele está sentindo uma dor? Você apenas percebe. É possível perceber essas mudanças? De que forma? A principal ferramenta para diagnóstico de dor é muito simples e pode ser diagnosticada pelo próprio proprietário, que é o comportamento, a alteração de comportamento. O animal que era, por exemplo, bem-humorado, brincalhão, ele passa a ser um pouco mais irritado, às vezes até agressivo, Ele não tem mais tanta participação com a família, com a criança, que ele está acostumado a brincar, então ele começa a ficar mais isolado, e aí isso pode ir se agravando. Então, por exemplo, o apetite pode diminuir e também existem alguns comportamentos físicos. Então, por exemplo, o dorso do animal fica arqueado, Ele pode apresentar uma manqueira, não apoiar a pata. Ele pode, por exemplo, apresentar uma expressão facial diferente também. Existem já escalas desenvolvidas para a expressão facial, por exemplo, o ser humano ele fica com aquela cara, olho meio fechado e tal, o animal também apresenta essas características. Então, é muito similar o comportamento em relação ao ser humano. Agora, doutor, existe um médico específico que cuide dessa dor aguda que o animal sente? Normalmente a dor ela é tratada pelos anestesistas, São as pessoas que são os profissionais que trabalham na especialidade de tratar a dor. Mas hoje em dia já existem em várias universidades e também clínicas um centro de terapia da dor, da mesma forma que existe nos hospitais, Então, pessoas que já trabalham não só com a dor aguda, no caso do anestesista, mas também com a dor crônica. Principalmente animais que têm aquele mal da cadeira, que é conhecido popularmente, que é a displasia coxofemoral, problemas de coluna, que é muito comum naquele salsichinha, que é o bacê, o Dachshund. Então, são animais que sofrem... O problema de coluna é a casuística é muito grande, então, normalmente, nesses casos, até acupuntura pode ser feita, fisioterapia, então, tem várias técnicas que são feitas para esses casos crônicos. Aqui em Manaus, como é que está a realidade? Existem profissionais já que trabalham nessa área, que tratam especificamente com a dor de animais? Sim, já existem profissionais, inclusive eu estava conversando com o doutor Estélio, já existem profissionais que trabalham especificamente nessa área de anestesiologia,
a acupuntura. Então, os profissionais de Manaus estão no nível nacional, já estão conseguindo acompanhar o nível nacional e por isso que o Conselho faz esse trabalho de trazer profissionais de outros estados para atualizar o conhecimento. Agora, doutor, saindo um pouquinho aí sobre essa questão aí da dor e do seminário, como é que está aqui em Manaus essa questão aí de implantar, né, um hospital público veterinário? Ainda está só no papel, está ganhando força? Como é que está essa situação? Isso foi iniciativa de um parlamentar, mas por enquanto se encontra só no papel, né? A gente não conseguiu ganhar força, não conseguimos pôr adiante esse projeto. Mas o Conselho está aberto, está propício a ajudar isso aí. Nós estamos esperando que comece a ter andamento esse hospital, que seria importantíssimo para o nosso estado. Pois é, qual seria, na verdade, os benefícios que esse hospital traria para a vida desses animais aqui na capital? Um dos principais benefícios é atender a classe de baixa renda, né? E até fazer um controle populacional, que é o indicativo para o nosso município, para o nosso estado. Até porque a gente sabe que hoje em dia realmente o tratamento, né, Luiz, de animais é caro, né? Quem tem animal em casa sabe que a gente acaba indo, levando, não tem realmente algo público, né, que a gente possa levar os animais, então a gente acaba pagando um pouco mais caro mesmo pelo serviço. Não é? Já não tem o plano de saúde, né? Não tem plano de saúde. Tudo é particular e acaba saindo bem mais caro quando a gente precisa, né? E muitas vezes acontece de você necessitar levar de urgência, é uma coisa que acontece de repente, e aí com certeza sai sempre muito mais caro. E para a gente continuar, a decisão de suspender o serviço de captura de cães e gatos pela cidade, a famosa carrocinha, né? Foi melhor ou pior para a população? Tanto população, nós, né, humanos, pessoas, quanto a população de animais mesmo. Na verdade, isso é uma exigência, né, da Organização Mundial de Saúde, que proíbe essa captura e essa eutanásia nesses animais sadios, né? Então, foi suspensa a captura e o que a Prefeitura tem tentado fazer com a ajuda do Conselho, o Conselho tem cobrado isso aí, é que amplie o serviço do Centro de Controle de Zoonoses, crie novos serviços de controle de zoonoses, para que faça essa castração social e que faça valer a lei, a 1580, que já determina a posse responsável, que são duas maneiras, duas alternativas para o controle populacional de animais na cidade de Manaus. Agora, doutor, a raiva animal praticamente desapareceu aqui na nossa região, aqui no Amazonas, né? Mas ainda é preciso ter cuidado com a doença? Sim, sim, é preciso, é necessário vacinação anual, é preciso ter esse controle para manter um nível, um título de anticorpos bem alto na população geral de cães. Certo. Para a gente encerrar, Monalisa, eu gostaria de pedir para o professor Estélio para que ele faça um convite à população, né? Ainda dá tempo de participar, é só acadêmicos, profissionais. Quem é o público de vocês para esse seminário, para essas palestras que vão acontecer? Como é que faz, né, para participar do evento? Basicamente o evento, ele tá, apesar de estar esgotado, né, em termos de inscrições, ainda sempre há algumas pessoas que acabam faltando na última hora, então eu acredito que ainda há possibilidade, só que ele é aberto para veterinários e para estudantes. Então, no caso, é um público específico, vai ser na né? Uni Newton Lins, né, no anfiteatro, a partir das 19 horas. A gente espera que tragam aí bons frutos, principalmente aqui para a nossa região, né? Os seus conhecimentos trazidos também de fora e que os nossos cãezinhos possam, e gatos, enfim, todos os animais, né, de estimação, possam ter aí uma vida melhor, né? Que a gente possa proporcionar mesmo essa vida melhor aos nossos animais. Então é isso, a gente agradece a presença de vocês aqui no estúdio. Nós conversamos com Carlos Carneiro, ele que é o presidente do Conselho Regional de Veterinária aqui do Amazonas, e também com o professor Estélio Luna, ele que é professor da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Obrigada pela participação. Desde já desejamos boa sorte no evento, como a Monalisa disse, que traga aí bons resultados para os nossos profissionais e principalmente para os bichinhos de casa, né? Com certeza. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.